Oi, gente, eu sou a Rafa e eu conto relatos assustadores aqui pra vocês todos os dias. Vamos lá para o primeiro relato. A casa no fim da estrada. Eu nunca deveria ter aceitado aquele trabalho. Nunca deveria ter dirigido até o fim daquela estrada de terra, cercada por mata fechada, sem sinal de celular e com o céu começando a se fechar num cinza pesado. Meu nome é Rafael. Tenho 34 anos, trabalho como avaliador de imóveis rurais para uma seguradora. Minha função é simples: visitar locais esquecidos, verificar se estão habitáveis, tirar fotos e fazer relatórios. Mas nada me preparou para o que eu encontrei naquela casa, a casa no fim da estrada. Quando eu vi a casa pela primeira vez, senti algo estranho. Não era medo ainda. Era uma sensação de que eu estava sendo observado. Era uma construção antiga, madeira escurecida pela umidade, janelas quebradas e o telhado torto. Estacionei o carro, peguei minha prancheta, a câmera e entrei. O ar lá dentro era parado, morto, como se ninguém respirasse ali há décadas. E então eu ouvi um passo no andar de cima. Mas eu estava sozinho, certo? Subi as escadas, cada degrau rangindo como se gritasse para que eu fosse embora. Os quartos estavam vazios, exceto por um, no fim do corredor. Era um quarto infantil, papel de parede azul desbotado com desenhos de estrelas, um berço, um armário antigo e no chão um ursinho de pelúcia. Quando eu fui tirar uma foto, o flash falhou, a câmera travou e então o ursinho se moveu. Virou a cabeça em minha direção. Pensei até que o medo estava me pregando peças. No armário, encontrei um diário escondido atrás de uma tábua solta. A caligrafia era de uma mulher, aparentemente a mãe de uma criança chamada Elias. Ela descrevia noites em claro, ouvindo sussurros vindo do berço, risos finos, coisas sumindo, e então começou a falar sobre o homem dos olhos negros. Ele quer o Elias, estava escrito. Ele aparece no espelho sorrindo, promete devolver meu marido se eu entregar o menino. Quando eu fechei o diário, ouvi um choro de criança, bem fraco, vindo do andar de baixo. Desci correndo as escadas. O som vinha da cozinha, mas ela estava vazia. Havia um espelho pendurado na parede. E ali no reflexo eu vi um homem de terno preto, pele pálida e os olhos sem íris, apenas escuridão. Ele sorriu e por um segundo eu vi algo se mover atrás de mim, mas ao me virar não havia ninguém. Tentei sair, a porta estava trancada. As janelas não quebravam, meu celular não funcionava, então eu comecei a gritar, eu estava apavorado. As vozes começaram. Sussurros em todos os cômodos, dizendo meu nome, sussurrando coisas sobre a minha mãe, minha infância, coisas que só eu sabia. Subi até o quarto outra vez. O ursinho estava em pé agora, no centro do quarto. E no berço havia algo, uma silhueta de criança, mas não se movia como uma. Os olhos eram vazios, como os do homem do espelho. Eu gritei: "O que vocês querem de mim?" E a casa respondeu. A voz era uma voz feminina, dizendo: "Você já sabe, ele precisa de alguém. Você entrou e agora você é o próximo." O espelho começou a se rachar. No reflexo vi a mim mesmo, mas com os olhos dele. Os olhos eram negros, escuros, fundos, como se ele já estivesse dentro de mim, me possuindo. Não lembro como sair da casa, mas me lembro de levantar, estar dentro do carro, motor ligado, na beira da estrada. A casa não estava mais lá. E desde então eu sonho com um berço, com um ursinho, e às vezes, quando me olho no espelho, eu sorrio, mas eu não sinto mais vontade de sorrir. Tenho medo de estar ficando louco, de estar perdendo a minha consciência. Tenho medo de algo ter vindo comigo daquela casa. Se aquela casa não era real, como eu ainda posso vivenciar tudo aquilo nos meus sonhos? Não sei o que está acontecendo comigo. Devo estar perdendo a sanidade.
Mas isso é tudo que eu posso dizer por agora. No mais, tomem muito cuidado para onde vocês vão prestar o serviço de vocês, porque às vezes você não sairá sozinho. A segunda história se chama A Casa de Vidro no Morro. Se você está ouvindo isso, talvez ache que eu estou louco, mas eu preciso contar. Meu nome é Victor, 38 anos, arquiteto. No ano passado resolvi a oportunidade de cuidar de um projeto milionário, restaurar uma antiga casa de vidro construída no alto de um morro, em uma região isolada da serra. A proposta era bem simples: avaliar a estrutura, fazer sugestões e registrar o espaço com fotos e vídeos. O cliente era misterioso, mas o pagamento era tentador demais, e eu fui. Ele não dizia muita coisa, me contratou pelo e-mail, fez o pagamento por depósito bancário. Eu acreditei que estava tudo certo. E então eu fui. Só que a casa, ela me observava. A estrada de terra era difícil, sinuosa, cercada por árvores tortas. Apareceu no topo de uma montanha. Lá estava ela, como uma escultura, abandonada, feita de vidro e aço, com paredes internas inteiras transparentes, dando vista para um vale profundo, coberto de neblina. A arquitetura era perfeita demais, moderna, mas sem alma, como se alguém tivesse copiado algo humano sem entender o que aquilo significava. Quando entrei, não havia poeira, nenhum sinal de abandono. As superfícies estavam limpas, os móveis organizados, mas não havia sinal de ninguém. A primeira coisa que me incomodou foram os reflexos. A casa tinha espelhos por dentro. Aparentemente, eram parte da decoração. Mas eles não refletiam exatamente o que via. Haviam pequenas distorções. Um quadro fora do lugar, uma sombra a mais. Meu rosto um pouco inclinado quando eu estava reto. Bom, pensei que aquilo fosse o cansaço de horas dirigindo. E então eu percebi algo. Os espelhos pareciam mudar durante a noite. Quando eu passava por eles, vi meu reflexo virar a cabeça antes de mim. Tentei ignorar, porque aquilo não fazia sentido. Bom, eu só estava cansado mesmo. No segundo dia, fui revisar as imagens da câmera que deixei gravando enquanto dormia. Às 3h17 da madrugada, a gravação cortava. Quando voltava, 47 minutos depois, a câmera estava virada para mim, dormindo, como se alguém estivesse movido. Bom, tinha uma respiração no microfone. Não era a minha. Era mais rápida, fina. Comecei a vasculhar a casa em busca de respostas. Atrás de uma prateleira embutida, encontrei um compartimento oculto com caixas antigas. Dentro, cartas datadas de 1974. Eram de um arquiteto chamado Renato, o primeiro morador da casa. Ele falava de vozes na madrugada, de vultos que surgiram nas janelas externas, mesmo a casa estando a 20 metros do solo, suspensa no morro. A última carta era apenas de uma frase, escrita com letras trêmulas. O reflexo já não é mais meu. Na terceira noite, acordei com um som agudo, como um vidro rachando. Corri até a sala principal e vi. Uma das grandes paredes de vidro estava trincada por dentro. Do lado de fora, eu vi o reflexo da lua. Vi uma figura pálida, flutuando a poucos centímetros do chão. Tinha o meu rosto, mas os olhos estavam vazios. Bom, ok, eu estava surtando. Corri pelos cômodos, cada espelho agora mostrando versões distorcidas de mim mesmo. Um sorrindo, outro chorando, um com a cabeça completamente virada para trás. Gritei, esmaguei espelhos, cobri superfícies com panos, mas os reflexos continuavam, até que fui parar no único lugar da casa que era sem vidros. Bom, era o que eu pensava. O porão. Lá encontrei algo escondido no chão, um grande espelho coberto por um pano preto. Quando eu retirei o tecido, vi não meu reflexo, mas um lugar diferente. A casa estava em ruínas e dentro dela, eu, mais velho, enlouquecido, preso. O reflexo sumiu. Decidi então deixar isso para lá. Cobri novamente o espelho, mas eu ouvi algo se trincar. Não, eu não poderia ter trincado esse espelho, certo? Retirei o pano novamente e lá estava o reflexo. Ele sorrindo, levantou a mão para mim e bateu de novo a mão contra o vidro. E o vidro se espatifou. Naquele momento, eu senti
algo não era mais o mesmo. Quando me dei por mim, eu estava do lado de fora da casa, com meus equipamentos no chão, mas a casa estava desmoronada. Aquilo tinha passado de todos os limites para qualquer pessoa racional. Decidi voltar embora, pensando que aquilo era só um pesadelo durante alguma das noites que passei lá. Estar sozinho me deixou meio perturbado, eu acho. Bom, não tive coragem de entrar mais em contato com o dono. Decidi seguir como se eu nunca estivesse tido ali. Mas às vezes, quando me olho no espelho, eu vejo rachaduras se formando. E a minha imagem? Bom, ela demora 1 segundo a mais para se mover. O nosso próximo relato se chama A Casa da Colina Engolida. Eu não costumo contar essa história. Não porque eu ache que ninguém acreditaria, embora isso com certeza aconteça, mas porque revivê-la me custa mais do que eu gostaria de admitir. As lembranças voltam como um cheiro antigo que você só reconhece quando já é tarde demais. Tudo começou há 10 anos, quando minha irmã sumiu. Clara era 3 anos mais nova que eu, mas sempre foi mais corajosa. Enquanto eu tinha medo do escuro, ela se aventurava pelas matas atrás da nossa antiga casa. Num vilarejo, em Minas Gerais. A cidade já era pequena na época, mas havia um morro ao norte, onde ninguém ia. Uma colina coberta por uma floresta densa, quase negra, onde, diziam os velhos, que morava uma casa amaldiçoada. A Casa da Colina Engolida, como os mais antigos chamavam, estavam lá desde antes da fundação do vilarejo. Segundo a lenda, ela desaparecia e reaparecia. Pessoas que tentavam alcançá-la se perdiam por dias. Algumas voltavam, outras não. Eu nunca vi a casa, mas a Clara viu. Na manhã do desaparecimento, ela saiu cedo, levando só uma mochila e o velho gravador de fita cassete do meu pai. Disse que ia descobrir a verdade. Eu deveria ter ido atrás, mas estávamos brigados naquele dia. Uma discussão estúpida sobre o quarto, sobre a herança da avó. Eu disse coisas horríveis e então ela se foi e nunca mais voltou. Durante anos, ninguém encontrou vestígios, nem da mochila, nem do gravador, nem dela. A polícia fez buscas, os moradores ajudaram. Eu me destruí com a culpa. Só restava a lenda da casa, a maldita colina e um silêncio que doía mais do que qualquer som. Mas 10 anos depois, tudo mudou. Eu estava morando em Belo Horizonte agora, tentando levar uma vida normal. Até que, numa tarde de dezembro, recebi uma caixa sem remetente. Dentro havia o gravador de fita da minha irmã. Era o mesmo. Tinha até o adesivo desbotado de um personagem de desenho que ela gostava. Com uma fita dentro. E uma única palavra escrita. Ouça. Minhas mãos tremiam. Liguei o gravador. A fita começou com estática. Mas logo a voz dela surgiu, fraca, como se viesse de um lugar distante. Se alguém encontrar isso, por favor, não venha até aqui. Não tente me buscar. Eles veem você quando você pensa em mim. Eles já sabem que você está ouvindo. A fita cortou abruptamente, depois veio uma gravação com sons estranhos, estalos de madeira, passos, uma respiração arfante. E então, um sussurro bem baixo. A casa está faminta. Não dormi naquela noite, nem na seguinte. Algo dentro de mim, algo que nunca morreu, só adormeceu, se acendeu. A culpa, o desespero, a necessidade de entender. 3 dias depois, voltei ao vilarejo. Ele parecia menor, mais vazio, como se o tempo tivesse corroído tudo com dentes afiados. Os moradores ainda lembravam de mim. Alguns evitavam me olhar, outros disseram que eu deveria deixar o passado enterrado. Mas bom, era tarde demais. Com uma mochila leve, lanternas, água e o gravador, eu decidi subir a colina. No início, a floresta parecia comum. Árvores altas, sombra fresca, silêncio confortável. Mas à medida que eu subia, tudo ficava errado. Os sons sumiram, nem pássaros, nem insetos. A luz diminuía mesmo com o céu limpo. O ar parecia mais pesado, como se fosse difícil até respirar. Foi então que eu vi a casa. Ela surgiu entre as árvores como uma lembrança esquecida. Era maior do que eu imaginava. 3 andares, telhado inclinado, janelas quebradas, madeira escura e úmida, como se estivesse apodrecendo por dentro. Um cheiro forte de mofo e ferro encheu meu nariz.
Me aproximei e as tábuas do assoalho rangiram sobre os meus pés. Dentro, a escuridão era quase total. Usei a lanterna, mas a luz parecia engolida pelas sombras. Salas com móveis antigos, espelhos cobertos por lençóis, quadros de rostos apagados. Tudo parecia parado no tempo. Mas eu sabia que eu não estava sozinho. A fita começou a tocar sozinha. A voz da Clara surgiu de novo. Você veio. Eu pedi para você não vir. Mas agora você também está aqui. A casa não deixa ir. Ela mostra o que quer mostrar. Cuidado com os cômodos que mudam. Cuidado com o terceiro andar. A fita parou, o gravador travou e então eu ouvi passos. Não eram meus, vinham do andar de cima, lentamente subindo, um de cada vez, piso a piso. Comecei a suar frio, tentei sair. A porta pela qual entrei agora dava para um corredor. Corri até uma janela, mas só via floresta sem fim. A casa tinha me engolido também. Comecei a andar pelos cômodos tentando manter a calma. Salas se conectavam de maneiras impossíveis. Uma porta levava à cozinha, depois a um quarto, depois de novo à cozinha. No espelho do banheiro, vi o meu reflexo. Uma porta levava à cozinha, depois a um quarto, depois de novo à cozinha. No espelho do banheiro, vi meu reflexo com um leve atraso. Ele piscava um segundo depois que eu, e sorria. Ouvi minha irmã chorando no andar de cima. Subi. Cada degrau parecia esticar o tempo. O corrimão estava coberto por uma substância pegajosa, escura. O ar estava mais frio e um zumbido constante preenchia o ambiente, como o ruído de uma televisão antiga sem sinal. No terceiro andar, havia apenas um corredor e no fim dele, uma porta vermelha. A maçaneta estava quente. Abri. Era um quarto de criança, brinquedos antigos, papéis de parede desbotados, um berço. E ali no canto a minha irmã, ou o que restava dela. Ela parecia a mesma, jovem, intacta, mas os olhos estavam opacos, a pele pálida demais. Ela olhou para mim e sorriu. Você me achou. Agora somos dois. Atrás de mim a porta se fechou sozinha. Tentei abri-la, mas estava trancada. A janela mostrava um céu vermelho, sem sol, sem nuvens. Só aquele vermelho doentio. Clara se aproximou. Estava estranha. Seus movimentos artificiais, sua voz metálica. A casa precisa de nós. Precisava de alguém para chamar outro. Você me ouviu. Agora eles vão ouvir você. Senti algo se mexer dentro das paredes. Batidas, raspões, como se a casa respirasse. Ou se mexesse. O chão começou a tremer. Clara começou a rir. E então tudo ficou preto. Quando acordei, estava no meio da floresta. Com o gravador ao meu lado, a fita havia mudado. Estava rotulada com um marcador vermelho. Agora é a sua vez. A casa havia sumido. A colina parecia comum. Desci cambaleando em choque, voltei à cidade, tentei contar, mas ninguém acreditou. Disseram que eu tive um surto, que traumatizado pelo desaparecimento da minha irmã, fui até lá e desmaiei por causa do calor. Mas eu sei o que eu vi. E desde então, às vezes, recebo cartas, sem remetente, com pedaços de fita, com vozes sussurrando nomes. Pessoas começam a me procurar, dizem ter ouvido a fita, dizem ter visto a casa. Disse que ouviram a minha voz chamando. Talvez você esteja lendo isso agora, ou ouvindo. Talvez pense que é só uma história. Mas preste atenção. Se sonhar com uma colina coberta de névoa, é porque a casa já sabe o seu nome. Não suba. Por favor, não suba. A Floresta Sem Nome. Eu costumava rir dessas histórias, de lendas locais e lugares amaldiçoados, até que decidi investigar uma delas. E agora, toda vez que eu fecho os olhos, eu vejo a floresta. Ou ouço ela respirando. Eu sou jornalista, trabalho com documentários independentes. Há mais ou menos 6 meses, uma pauta incomum me levou até uma vila remota, quase esquecida no interior. Fui investigar uma série de desaparecimentos numa área florestal que, oficialmente, nem existe nos mapas modernos. Mas para os moradores, ela tem um nome: a Floresta que Engole. O primeiro desaparecimento registrado foi em 1974.
Um garoto de 12 anos estava com os pais fazendo trilha. Eles ouviram um grito, correram, mas ele já tinha sumido, sem rastros. No meio de tudo isso e de todo o caos, até um cachorro farejador morreu tentando rastrear o cheiro. Foi encontrado horas depois. Ninguém entendeu nada. Depois disso, foram dezenas e mais dezenas. Um guarda florestal, 2 irmãos, uma bióloga, um grupo de trilheiros experientes, e ninguém conseguia entender de onde vinham esses desaparecimentos. Alguns deixaram mensagens finais, como se soubessem que estavam sendo caçados. Um desses relatos me marcou. Uma mulher que sobreviveu, ou pelo menos escapou por algumas horas. Ela apareceu numa estrada, descalça, coberta de terra, murmurando a mesma frase: eles cavam por dentro de você. Se eu não fosse o tipo de cético, com certeza não faria o que eu fiz. Mas como acreditei realmente, decidi acampar sozinho por 2 dias. Levei GPS, 2 lanternas, faca de sobrevivência, sinalizador, tudo que eu tinha visto na internet que seria necessário para que eu chegasse lá bem e salvo. Quando cheguei na estrada da trilha, o ar era estranho. Ele estava denso, como se a floresta me avaliasse. Quase como se eu não tivesse entrado, mas como se eu tivesse sido aceito. Depois de uns 40 minutos de caminhada, notei algo. Todas as árvores pareciam iguais. O mesmo tronco, o mesmo musgo. Era impossível dizer se eu estava avançando ou andando em círculos. Naquele ponto, eu ainda tinha os meus equipamentos. Então, o que eu pensei? Dou uma olhada no GPS e confirmo. Me assustei quando eu vi. O GPS havia travado. A bússola, então, que era a minha segunda opção, começou a girar sem parar, e o som da floresta silenciou. Nada, nem grilos, nem vento, era como estar dentro de uma fotografia. Achei um círculo de pedras no centro de uma clareira em que eu cheguei. Mas havia algo estranho. Quando olhei mais perto, um coelho, empalado por galhos. Estava seco, como se o tempo tivesse sugado toda a água dele. Ao redor, mais daqueles símbolos riscados nas árvores, símbolos repetitivos, como olhos abertos. Tentei ignorar todos esses sinais estranhos e, à noite, decidi acampar. O silêncio era insuportável. Usei tampões de ouvido, que funcionaram por um tempo, até que eu os tirei e percebi. Havia alguém sussurrando dentro da barraca. Olhei em volta, nada. Mas o chão possuía um leve tremor, como se aquilo fosse algo que estivesse se movendo. No estilo areia movediça, sei que não faz sentido. Ok, mas eu tô tentando ser racional aqui. Após tentar racionalizar todo quanto é tipo de coisa, acabei dormindo por exaustão e acordei com marcas nas pernas. Elas pareciam mãos infantis, pequenas e cobertas de terra, como se algo tivesse tentado me segurar naquela noite. No segundo dia, encontrei ruínas. Dentro de uma das cabanas, achei um diário escrito à mão. As raízes escutam, os olhos veem, as vozes mentem. Tentei ignorar tudo aquilo, até porque já era o que eu estava fazendo há muito tempo. E mais à frente, passando aquela pequena vila, havia um poço. Já me remetia a tempos antigos onde as pessoas tinham que sair de suas casas, ir até um poço e buscar água. Mas ele estava coberto de correntes. Aquilo era estranho, como se aquele ferro estivesse tentando afastar algo. O que ferros afastariam? Bom, tentei não pensar nos anos e anos assistindo Supernatural na TV, onde tudo se baseava em ferro e sal para se proteger. Bom, eu não tinha trazido sal. E os ferros estavam aqui, acredito que para prender algo.
Enfim, acabei devaneando. Olhei para dentro, mas o que me encarou de volta não era o meu reflexo. Era alguém ou algo. Parecia com o meu rosto, mas os olhos brilhavam no escuro. Me assustei por um tempo, tentei voltar à realidade e pensei: não pode ser, não sou eu. Minha cabeça está tentando pregar peças. Eu tô aqui sozinho, já tô ouvindo coisas. E então comecei a ouvir os gritos. Eles eram vários, vieram de todas as direções. Comecei a me abaixar e protegi os meus ouvidos, tentando fazer com que aquilo parasse. Procurei um lugar para me esconder. Havia um tronco. Me enfiei ali e fiquei por minutos, ou foram horas. Quando saí, percebi que algo estava diferente. Ainda pior? Sim. A floresta parecia menor. As árvores pareciam mais próximas, mais juntas, como se elas estivessem se fechando ao meu redor. E então reparei em outras coisas. Haviam falhas na realidade. O sol parecia ter mudado de posição, mas isso não tem lógica. O meu relógio marcava horas diferentes cada vez que eu olhava para ele. Não, isso está fora do comum. E então, olhando para dentro da floresta, vi uma figura. Me chamou pelo nome. Parecia minha mãe, mas ela morreu há 5 anos. Quando me aproximei, ela sorriu e os dentes dela eram raízes. Vi um homem de farda antiga correndo. Tentei segui-lo. Ele desapareceu, mas deixou um objeto cair. Um broche do exército datado de 1943. Como ele estaria ali? Já se passaram muitos anos. Senti que algo me seguia. Não corri. Tentei ficar o mais parado possível para ver se aquilo era só mais uma das grandes peças que a minha cabeça estava me pregando. Olhei de novo e aquele algo estava me observando. E todas as vezes, a cada passo que eu dava, parecia que ele estava mais perto. Decidi continuar andando, virei para o outro lado e pensei: não vou olhar para trás, porque se eu olhar para trás, ele vai se reaproximar de mim. Continuei andando, tentando ignorar aquilo. Achei então uma clareira e no centro dela havia Isso era um buraco? Era fundo. Parecia sem fim, com galhos se estendendo para fora como se quisessem pegar o céu. Ao redor, roupas, muitas delas, todas limpas e dobradas, como se seu dono tivessem se despido e desaparecido. Bom, além de tudo que eu já tinha passado, aquilo era mais uma coisa que não fazia sentido nenhum. A terra ao redor pulsava, e ali era possível ouvir as vozes, que gritavam em línguas que eu nunca ouvi, ou já tenho ouvido, e me esqueci. Cheguei o mais perto possível. O mais perto que eu conseguia, sem cair naquele buraco. Vi pessoas lá dentro, gritando em silêncio, como se estivessem presas dentro de um sonho. E então eu me vi entre elas, preso, apodrecendo, mas ainda consciente. Aquilo foi demais para mim. O quão perturbado eu estava para me imaginar em meio a toda aquela loucura. E então eu corri. Fugi sem saber como. Corri por minutos, metros, ou eram quilômetros, ou foram horas. Só sei que fui cuspido de volta ao mundo real. Me encontraram em um posto de gasolina, em estado de choque. Ninguém acreditava na história. As gravações sumiram, as fotos corrompidas. Mas algo naquele dia voltou comigo. Eu já percebi. Meu corpo está mudando. À noite, meus pés se enterram sozinhos no chão. Meus sonhos são raízes. E ontem, em uma árvore que havia no meu quintal, brotou um símbolo. Não sei de onde aquele símbolo surgiu, não sei se em algum devaneio meu noturno eu fiz aquele símbolo. Mas ele apareceu, e era o mesmo símbolo entalhado no tronco, o mesmo símbolo que eu vi várias e várias vezes naquela floresta. A floresta não quer que eu fale, mas alguém precisa saber. Vocês precisam saber que durante a noite, às vezes,
eu me encontro com os meus pés enterrados. O Rio dos Desaparecidos. Eu nunca acreditei em lendas urbanas. Sempre achei que histórias de desaparecimentos eram apenas exageros, contados para assustar turistas, dependendo do ambiente em que eles iriam visitar. Mas tudo mudou naquela viagem à floresta amazônica. Era para ser só uma semana de descanso, em um hotel ecológico, com direito a trilhas, banho de rio e um pouco de isolamento da loucura da cidade. Mas o que eu vivi ali, provavelmente quase ninguém vai acreditar. Cheguei ao hotel no final de uma tarde. Era um lugar rústico, mas confortável, no coração da floresta, às margens de um rio largo e silencioso, chamado Igarapé 3 pontinhos. Prefiro não dizer o nome exato, até porque eu nem sei se isso daqui existe mesmo. O nome me pareceu estranho, mas ninguém soube explicar a origem. A recepção foi normal, mas algo na expressão do gerente me incomodou. Ele me olhou por alguns segundos, a mais do que o necessário, como se estivesse tentando, talvez, me avisar de algo, ou seja só paranoia minha, por estar sozinha, por viajar sozinha, para algum lugar isolado. Fui ao meu quarto e lá de cima tinha uma vista bem clara do rio, e ele era hipnótico, quase como se tivesse um brilho próprio ao entardecer, sabe? E o mais estranho, não havia ninguém nadando ou sequer perto da água, apesar do calor sufocante. Quando desci para jantar, perguntei à cozinheira por que ninguém se aproximava do rio. E ela parou de mexer na panela, olhou em volta como se tivesse medo de ser ouvida por alguém ou por algo, e disse apenas: porque o rio leva. O rio leva? Bom, aquilo deveria, talvez, me abalar de certa forma, mas eu não me importei muito, não. Na manhã seguinte, resolvi fazer uma trilha guiada com outros 3 hóspedes. O Rafael, um biólogo que veio estudar sapos venenosos. Karina, uma turista paulista com câmera pendurada no pescoço. E um senhor calado chamado Paulo. Durante todo o caminho, o guia nos contou, quase que em tom de brincadeira, sobre pessoas que tinham desaparecido naquele rio. Disse que os locais acreditavam que ele era vivo e que não gostava de certos visitantes. Pensei que talvez aquilo fosse só o folclore local, até que chegamos em uma clareira onde havia uma cruz de madeira meio podre fincada no chão. Achei aquilo estranho, mas talvez fosse aquele famoso pega-turista, sabe? E aí então foi que ele disse: aqui foi onde acharam a mochila da turista francesa. Ela sumiu em 2012. Nunca mais foi encontrada. Nem o corpo. O silêncio se instalou no grupo. Karina tirou uma foto da cruz e murmurou: quantos já desapareceram? O guia respondeu sem hesitar: 23. Enfim, naquela noite, acordei com um som estranho, como um sussurro, ou alguém me chamando pelo meu próprio nome. Mas vinha do lado de fora, vinha da margem do rio. Levantei da cama, ainda meio zonzo, e fui até a janela. A luz da lua iluminava o igarapé, que parecia mais largo, mais escuro, como se ele estivesse me chamando, ou então me esperando. E aí eu vi alguém, parado na beira da água, mas parecia ser a Karina. Saí correndo do quarto e desci. Quando cheguei à margem, ela não estava mais lá. Nenhum sinal, nem pegadas. Voltei para dentro do hotel assustado. Decidi bater a porta dela. E ela atendeu, sonolenta, de pijama. Mas como ela poderia estar aqui se ela também estava lá? Eu a vi, eu tenho certeza. Eu dormi direto, disse ela. Deve ter sido um sonho seu. Achei muito estranho. Pedi desculpas e decidi voltar ao meu quarto. Tentei ignorar aquela situação. Talvez eu estava meio sonolento mesmo. Enfim, no dia seguinte, foi Rafael que sumiu. Ele saiu cedo para coletar amostras e não voltou. Quando o gerente do hotel soube, mandou chamar os barqueiros locais. Eles passaram o dia procurando,
mas tudo o que encontraram foi o boné dele preso em um galho à margem do rio. A polícia foi avisada, mas como de costume, não apareceu no mesmo dia. E à noite vieram as vozes, mais sussurros. Dessa vez, eu não fui até a janela, mas eu fiquei acordado e ouvi passos no corredor, lentos e molhados, como se alguém pingasse água pelo chão. Quando o sol nasceu, descobrimos que Paulo também havia sumido. Não deixava de ser estranho que ele sumisse justo depois do Rafael. E o mais estranho, o chão do corredor, onde eu ouvi os passos molhados, estava seco, impecável. Karina e eu decidimos sair do hotel. Pegamos um dos barcos disponíveis e seguimos pelo rio, tentando encontrar alguma pista dos desaparecidos. Corajosos, eu sei, mas se não tinha ninguém procurando, se a polícia ainda não tinha chego, o que mais poderíamos fazer presos dentro daquele hotel? Descemos o igarapé por quase 2 horas, até que o motor falhou do nada. Ficamos à deriva. A mata em volta parecia mais densa, mais escura, e então o tempo virou. Começou a chover forte e foi quando avistamos uma construção de madeira, antiga, meio escondida entre as árvores. Parecia uma casa flutuante. Nos abrigamos lá, mas o lugar estava cheio de marcas estranhas nas paredes. Mãos, como se pessoas tivessem tentado sair de lá. E no chão, roupas, muitas roupas, inclusive uma camisa idêntica à que Rafael usava. Mas não havia ninguém ali, só um espelho velho no centro do cômodo. E quando olhei para ele, juro por tudo, vi meu reflexo me afogando. Decidimos voltar ao hotel, assim que o motor voltou a funcionar. Mas algo tinha mudado. A floresta parecia mais densa, como se quisesse nos prender. E ao chegarmos ao hotel, o lugar estava vazio. Sem recepcionista, sem cozinheira. Os quartos estavam abertos, a bagagem das outras pessoas ainda lá. E então encontramos o gerente. Ele estava em frente ao rio, murmurando palavras em uma língua que eu nunca ouvi. Ele escolheu vocês, disse ele, virando-se para nós com olhos completamente pretos. O rio tem fome. Karina correu. Eu fui atrás, mas ouvi ela gritar um som seco, sufocado, vindo do meio do mato. Quando cheguei até ela, não havia mais ninguém. Faz 3 dias desde que Karina desapareceu. Eu estou sozinho aqui no hotel. O rio me observa. Toda noite ele me chama. Tento sair pela trilha, mas ela sempre me traz de volta aqui. Tento mandar mensagens, ligar. Minha última tentativa é postar isso por aqui, para ver se alguém acredita e tenta de alguma forma chegar até mim. Não sei se esse lugar existe realmente mais no mapa. Estou desconfiando que atravessei algum portal. Posso até estar em uma realidade paralela, mas eu sei é que o rio está esperando. E cada vez que olho para ele, vejo os rostos de quem se foi. E agora eu entendo, o igarapé não é apenas um rio. Ele é uma porta. E eu sou o próximo. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma creepypasta. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço, por favor, que deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, que me ajuda muito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!